As Faladeiras, e hoje, em especial, eu tô aqui super feliz por N motivos. O primeiro motivo é que hoje nós estamos inaugurando, olha eu usando, gente, olha a caneca nova, olha que linda, olha aqui, vou dar um destaque, dar uma valorizada na nossa parceira, ó, a Lê Manduca, ateliê da Lê Manduca, maravilhosa, Lê, ó, gratidão. E aí a gente está inaugurando em grande estilo, porque hoje eu tô trazendo uma pessoa, como que é a produção quando vem de novo? É o que é? Replay? Não é replay. O que é? Quando a pessoa pode vir de novo no programa, tem... Porque lá no futebol tem um negócio de você pedir música, né, tal. Você já tá podendo pedir música já aqui? Eu já. Ah, Jaque já pode pedir música. Então, olha, Jaque já pode pedir música, porque não é a primeira e não é a segunda. E eu não sei se é a terceira. Mas Jaque está aqui hoje nas Faladeiras. E assim, gente, Jaqueline Rocha, pessoa do meu coração, da minha vida, né? Mais um presente que o coaching trouxe pra minha vida. E lá atrás nós nos conhecemos. E nós temos um episódio que eu vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, na legenda, pra você voltar e conhecer a história da Jaque. Porque hoje nós vamos falar de outros assuntos. Mas para quem chegou agora, Jaque, primeira vez que veio, né? Para você, inclusive, que é a primeira vez, já se inscreve no nosso canal, é Conexão Dela, ajuda a gente que é produtor de conteúdo. Se apresenta para o pessoal, conta quem é a Jaque e o que a Jaque resolve. Oi. Que introdução, né? Diz que olha, deu até uma travada. Eu sou a Jaqueline Rocha, sou especialista em negócios familiares. E essa vertente nasceu justamente de uma dor que há 20 anos eu empreendo em família e eu entendi que nunca foi processo, nunca foi falta de investimento. O que faltava para o negócio funcionar era saber lidar com as relações da família. Uau. Só que quem me ajudou a chegar nesse ponto foi você, né, minha amiga? A gente chegou nesse ponto juntas. Não, mas no começo nós não combinamos que essas coisas de emocionar era pro final do podcast? Depois a gente volta nele, então. Gente, tocamos já em feridas, né, no início, não dá. Pra você que é leigo, gente, vamos falar de leigo pra leigo. Eu gosto de conversar assim no português, claro, sem termos técnicos. O que acontece? Você, mulher, tá aí na tua casa, ajuda teu marido, porque você acha que você ajuda. Primeiro, pra começar, nós vamos falar sobre isso, mas é assim. Ela vai lá, o marido dela tem uma lanchonete, ou o marido dela tem um baguncinha, ou um espetinho. Tô dando esses exemplos que são exemplos bem comuns. Sim. E aí você fica no caixa, ou você que atende, e o dinheiro que vocês ganham juntos é o dinheiro do sustento de vocês, é o dinheiro que vocês vão trocar um carro, é o dinheiro que vocês ajudam na criação dos filhos, ou vão fazer uma viagem. Só que aí você acha que você ajuda o seu marido. Não é assim que é? Essa é a forma. Vocês entendem por que a gente tá falando? Porque às vezes você fala assim, não, esse podcast não é pra mim não, porque o negócio lá é do meu marido. Mas se você se identificou com esse exemplo simples que eu dei, fica aí que esse podcast é pra você. Com toda certeza. A grande questão de um negócio familiar é que as pessoas acreditam, Vivian, que o negócio familiar ele tem que ser formal. Tem que estar todo mundo registrado no negócio. Todo mundo tem que estar lá, tem que ter saláriozinho, bonitinho. Só que, vamos falar a realidade? E aí eu vou trazer um pouquinho de dados, tá? É importante a gente falar de dados. Hoje, no Brasil, a gente tem entre 85% e 95% das empresas registradas no Brasil são negócios familiares. Dessa turma, eles correspondem a 65% do PIB brasileiro. Uau! Agora, qual é a grande questão aqui? As pessoas acreditam que esses números são de grandes empresas, mas a gente está falando de uma realidade desses 65% do PIB, desses 90% de empresas que são familiares no Brasil. A gente está falando de mais de 70% de empresas que são de médio e pequeno porte. Então, quando você começa a pesquisar na internet, pesquisar em arquivos, enfim, pesquisar sobre negócios familiares, o que é que você encontra? Só informação, só estudos voltados para os grandes negócios, que é uma realidade muito distante da grande maioria das empresas familiares, já começando pela nomenclatura. Que a empresa familiar, historicamente falando, ela entra nesse formato tradicional. Sim. Onde elas foram fundadas, ou além também da parte contratual,
as pessoas que estarem no contrato serem familiares. Mas a grande realidade é que normalmente essa empresa é aberta no nome de uma pessoa só da família. Quando os outros têm um tempo, vai lá e ajuda, ou muitas vezes se juntam todos da família para economizar, para poder validar esse negócio, porque no início não é fácil sair tudo do bolso, é como você mesmo disse, começa com o que se tem. Sim. E normalmente o que se tem de equipe é a nossa família. Então, essa estrutura, ela é muito mais abrangente do que esses dados oficiais falam. Né? E trazendo para a nossa realidade, o que acontece? Nós fomos criados, a gente viveu até a abertura da empresa apenas com os nossos papéis de família. Pai, mãe, filhos, sobrinhos, parentes de um modo geral. Aí você passa para uma nova realidade, que é conviver com essas pessoas, mas com o papel profissional que eles exercem. E aí começa a grande bagunça. Essa mistura de papéis que gera esse maior descontentamento, as discussões, as brigas. Muitas vezes a empresa até tem processo, mesmo que ela seja pequenininha. Só que o que acontece? A diferença que o filho pensa, do que o pai pensa, e assim por diante. A grande questão aqui é que, justamente por conta dessa bagunça de papéis, a gente precisa entender qual é o papel da mulher em casa. De zelar, de cuidar, de proteger, de orientar, de mentorar, de conduzir, de formar essa família. Sim. Não só os filhos, mas também nessa condução da parceria como esposo. Só que lá no negócio, ela normalmente acaba exercendo um papel estratégico dentro do negócio. Ela tem decisões a serem tomadas que ela não troca esses papéis, e aí ela acaba se apagando dentro do negócio, porque ela acha que ela está no mesmo papel de mãe. Ela tá só ajudando, né? Pois É uma palavra assim, né? Mas ela assim, enxerga, né? ela enxerga. Eu tô ajudando. Ela enxerga assim: eu tô ajudando, então eu não tenho voz. E qual é o grande problema disso? Ela tem a visão e as habilidades que uma mulher possui, que são estratégicos para o negócio. E por ela não conseguir se impor por medo de discutir, por medo de romper a relação, ela acaba deixando a pessoa que menos pode sofrer, que é o negócio. Porque ela deixa, às vezes, as coisas acontecerem por medo de se posicionar, por medo desse rompimento, e quem sofre, no final das contas, é o próprio negócio. Ela tem essa visão 360 do negócio, ela tem esse olhar clínico, e o homem, por si só, o perfil dele, ele é mais executor, ele é estratégico, mas ele foca num ponto só e ele vai, e tá tudo certo, são habilidades complementares. Sim. E qual é a grande questão? Essa mulher, por ela se sentir que ela está só ajudando, ela acaba sofrendo, se sentindo invisível. A autoridade dela não é validada nem pelo esposo, nem pelos filhos, nem pela equipe, mas principalmente pelos clientes também. E esse é o grande problema. Muitas vezes o dono, né, o esposo, não está lá para resolver, e ela está lá. E aí, por essa falta de posicionamento dela, muitas vezes ela não consegue resolver. E aí o problema fica gigantesco, não pela falta de competência, mas sim pela falta de posicionamento. Vocês entenderam, né? Só que presta atenção, calma aí. A mulher tá lá nos assistindo agora, tá se identificando, tá criando conexão, né, com esse assunto, com esse tema, entendeu que esse é o assunto para ela. Como que a gente faz para ajudar essa mulher, Jaque? E agora? Será que a gente pode fazer algum convite para essa mulher especial? Com toda certeza. Estamos aqui para isso. Mas antes de eu fazer o convite, se você me permite, claro. Pode ser que as mulheres que estão nos ouvindo, algumas não têm essa realidade. Eu tenho um esposo e os filhos, e eu estou ou formalmente ou informalmente no negócio. Mas o convite que nós vamos fazer se estende para aquelas mulheres que muitas vezes empreendem sozinhas, mas ela tem uma rede de apoio, que é a irmã, que é a mãe, que é a sobrinha, que dá o suporte para ela poder
ir lá e trabalhar no negócio dela para que ela tenha uma segurança com os filhos. Então vai além também, né? Vai além. São dois papéis que a gente traz aí. A mulher que dá o suporte pro negócio, que às vezes foi idealizado pelo esposo, mas ela tá ali de suporte também, às vezes, muitas das vezes, quando a ideia também é dela e ela tem o suporte da família, né? Entendo. Exatamente, porque hoje a família, ela tem perfis diferentes. Sim. Tem aquela mãe solo, tem aquela esposa que o marido ia ajudar ela no negócio. Sim. Formalmente ou informalmente. A gente tem filhos que auxiliam em pontos específicos, sim, né? Principalmente as habilidades dos filhos hoje em dia, que são com as tecnologias, com as inteligências artificiais. Então, o filho vem para ajudar no negócio da mãe e a mãe acaba não sabendo como cobrar esse filho. Sim. Né? Porque naquele momento ele não é filho, ele é prestador de serviço. Sim. Então, todo esse movimento de famílias que se relacionam nesses dois universos, eu considero como uma empresa familiar. Não só esse modelo tradicional que a gente conhece. E aí, falando sobre o nosso convite, no dia 8 de agosto, vai ser um sábado, no período da tarde, às 3 horas da tarde, eu vou fazer um evento voltado justamente para essa mulher que não se sente ouvida, que não se sente validada, que se sente frustrada por não saber e não conseguir conduzir a sua família para uma produtividade, para ter uma relação saudável, mas o principal, para ela entender e ocupar o lugar dela de direito e de capacidade técnica que ela tem para estar dentro do negócio. Sim. Então, esse vai ser um movimento, esse evento se chama Evento Mulher Guardiã, e ele é justamente para essa mulher que guarda, que orienta, que conduz o negócio familiar e a família. Então, no dia 8 de agosto, às 3 horas da tarde, na Apollo Plataforma, ela fica ali no Goiabeiras, atrás da Taberna Portuguesa, nós teremos esse evento que vai contar com uma estrutura feita com todo carinho, com todo amor, para receber essas mulheres, para a gente entender, para a gente dar nome a essas dores que ela sente, que ela não entende, ela não consegue compreender, e conduzi-la também para entender que existem outras mulheres que viveram em outros momentos essas situações. A gente vai ter esse momento de conexão, e depois desse momento de conexão, da gente entender todo esse movimento, nós teremos uma roda de conversa com mulheres que vivem os negócios familiares também. Você já é uma das intimadas, não é nem convidada, então, né? Gente, eu queria muito conversar sobre esse assunto aqui, aproveitar que a gente está gravando, porque o que acontece? Ela falou para mim, olha, eu vim aqui pra gente gravar o podcast, pra falar do evento, pra gente atualizar os nossos assuntos, matar a saudade, fazer uma comidinha pra você, mas também eu quero te fazer um... Aí ela ia falar convite, e ela falou, não, na verdade esquece, é uma intimação. É uma intimação. Convite é quando você convida, a pessoa fala se pode ou não pode ir. Sim. E não, intimação? A intimação o seu lugar está lá e é seu, não é de outra pessoa, é seu. Dá pra falar um pouquinho sobre isso, né, Jaque? Dá pra gente contar, né? Já deu tempo, né, de aprender um pouquinho sobre esse rolê, né, de empreender em casal. Acho que deu tempo. Já deu tempo, né? Já deu. Dá pra falar um pouquinho, sim. Mas olha, gente, assim, do fundo do meu coração, eu fiz muita questão de gravar esse vídeo com a Jaque, e eu faço muita questão de te convidar, né? Eu vou estar lá, né? Nós temos outras amigas que estarão lá participando como parceira, né? Para aprender também, porque a gente vai nos eventos assim que são feitos com propósito diferenciado, né? E aí a gente entende, porque tem um carinho, existe uma construção de um relacionamento. Eu vou fazer uma provocação aqui pra você, uma provocação sadia. Domingo eu fiz uma live, e o tema da live é: você ainda sabe o que é sucesso? Nossa. Você ainda sabe o que significa sucesso, né? Sim. O que é o significado do sucesso para você? E na live, né? Inclusive, se vocês quiserem acompanhar Verdades com Café, é um quadro que a gente está fazendo todos os domingos pra gente ouvir verdades tomando café. E fica aqui também no nosso canal inscrito. Então, se já está inscrito, já vai receber a notificação.
E eu falei o seguinte, que pra mim sucesso, que a minha definição de sucesso antes, eu fiz o exercício com as meninas ao vivo, e a minha definição de sucesso hoje. E quando eu estava fazendo a programação desta live um dia antes, eu entendi que a minha definição de sucesso no passado é diferente da minha definição de sucesso hoje. Eu fui entender por quê, e aí eu trago isso na live, eu não vou ficar dando spoiler pra vocês. Mas uma coisa que eu entendi hoje, que a minha definição de sucesso era ver o resultado nas pessoas que passaram por mim. Então, se hoje você está fazendo esse evento, significa que eu também estou fazendo sucesso. Com certeza. Nesse sentido, né? Porque a gente vê uma coisa que foi conversada, que foi pensada, que você veio assim maturando isso com o passar dos anos acontecendo, é um sucesso. É a materialização de tudo. É muito bom ouvir isso de você. Principalmente porque você me viu dando o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? A minha formação de coach. Você estava lá, você viu assim aquela pedrinha bruta começar a se desenvolver. Eu estava naquele momento saindo de uma depressão, eu estava em tratamento quando eu fiz a formação de coach. Lá em 2019, janeiro de 2019, eu estava há 3 meses fazendo o tratamento, já estava bem, mas assim, muito consciente que eu precisava conhecer mais sobre comportamento, sobre como a gente funcionava por dentro, né? Não só fisicamente falando, mas clinicamente falando, como é que a nossa cabeça funcionava. E foi por isso que eu fui para lá, que eu fui fazer essa formação. E lá a gente se conheceu, a gente se conectou de cara no primeiro dia da formação, e eu acho que desde então assim, a gente não se desgrudou mais, a gente não deixou de estar na vida uma da outra, independente de estar todos os dias junto ou de ver uma vez a cada 6 meses, a cada ano, mas sempre uma na vida da outra. E um ponto específico que é interessante a gente falar, que quando a gente finalizou a formação, que eu fui aprofundar o que eu queria fazer com essa formação, eu queria falar sobre negócios. Eu queria ajudar negócios de um modo geral. E aí um dia a gente estava numa sessão aqui, provavelmente isso deve ter sido 2021, talvez 2022, mas eu acredito que seja final de 2021. Depois o Google Agenda ajuda a gente a lembrar. A gente ia lembrar. E a gente estava numa sessão, você estava me ajudando a desenhar o que eu queria fazer, e nessa sessão você olhou para mim, um dia a gente parou nessa sessão, e você olhou para mim e falou assim: por que você não fala sobre negócios familiares? A gente estava desenhando um mapa mental, que eu sou a louca do mapa mental. Você me apresentou o mapa mental esse dia, porque eu não sabia fazer. Você foi me mostrando com o seu. Você foi me ensinando a fazer um mapa mental com o seu. Exatamente. E aí naquele dia caiu a ficha, que aonde a gente aprendeu isso na nossa formação, né? Aonde está a dor, está o antídoto. E a minha dor sempre foi na relação da família dentro do negócio. E foi aí que surgiu esse caminhar para entender o comportamento da família dentro e fora do negócio. E hoje a gente está materializando essa caminhada no evento Mulher Guardiã. Então, assim, a gente fala, né, que isso nasceu lá em 2019 e está acontecendo agora em 2026. É um processo, gente. E aí agora eu vou puxar a tua orelha para você que empreende. Às vezes me procura ou procura outros profissionais, às vezes até de outra área, de terapias, psicólogos, e vocês querem milagre, gente. Vocês estão a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente procura o nutrólogo e quer emagrecer rápido. A gente vai na academia e quer emagrecer só de pagar a academia. E tem que ir na academia, tem que treinar. Não adianta só ir lá. Vai no médico, o médico manda você fazer um monte de exame, manda você fazer um tratamento, você não faz, e você fica bravo com o médico é ruim. Né? Aí você procura um mentor, um consultor, um treinador, sei lá. Aí você não faz o que a pessoa tá te orientando, tá te, né, colocando no caminho. Você tem que ir por isso. E vai doer, não vai ser confortável, não quer. Aí você vai lá e procura, sei lá, um contador. Esse é o também, que é o bicho de 7 cabeças que o pessoal procura. O contador fala, né, não quer. Aí você quer milagre. Então o processo, você vai achar que tá montando o processo dela, gente. Ela iniciou a historinha dela lá, dos processos de transformação dela. Quantas coisas já que fez de 2019 pra cá? Eu acompanhei alguns episódios. Mas fora todos os outros, os treinamentos que ela deu pro outro, que era sobre ela. Quantos treinamentos a gente faz para as outras pessoas que é muito sobre nós? Muitos. Né? Quantas lives a gente faz
quantas palestras a gente dá, que é uma coisa que a gente está tratando dentro da gente. É um processo de cura intenso e eterno, né? Então, não é da noite pro dia. Então, você, que eu não sei o que você está fazendo da vida, eu não sei o que você quer fazer da vida, mas se talvez essa mensagem tenha chegado para você, confia no processo e caminha, faz tua parte. É uma das coisas que eu gosto de falar quando eu dou os treinamentos, quando eu faço as coisas que eu faço, é que assim, quando a gente descobre o caminho para o propósito, o que você faz se torna uma ferramenta para esse lugar chegar. A grande questão é que às vezes a pessoa acha que o propósito é uma meta, e não é. O propósito é o que me faz feliz, qual que é a minha razão de viver. E aí a gente tem aquela historinha do Ikigai, né? Que é a filosofia disso. Então é o que eu amo fazer, no que eu sou bom, no que eu só posso ser pago e o que o mundo precisa. E esse caminho para o propósito é o estar dentro desses 4 universos. E muitas vezes nós estamos fazendo algo que ainda não é o que a gente ama fazer, mas é necessário porque paga as contas. E tá tudo bem. E aí é esse processo de resiliência da gente aprender a esperar o processo acontecer. Ao longo desses 7 anos, eu nem sempre fiz o que eu gostaria de fazer, mas era necessário e eu aprendi a gostar dentro da realidade que eu vivia naquele momento. E saber o propósito, quando a gente teve essa conversa, eu entendi que o meu papel era ajudar as famílias a se reconciliarem. Por quê? Porque as famílias, elas estão se perdendo. E muitas vezes uma das ferramentas desse se perder é dentro do negócio. Uma coisa importante que eu vou tocar já para falar para você. Uma vez eu me deparei em 2 situações aqui que aconteceram dentro dos meus processos e eu queria muito te provocar com isso. Qual é a relação que você quer preservar? Essa é a pergunta que eu fiz para 2 pessoas. Porque estavam querendo... É tanto amor pela pessoa, como diz a Tatiana, é um amor cego que a gente tem pelas nossas pessoas, que às vezes a pessoa nem tem habilidade para aquilo. Às vezes um filho, um esposo, um pai, a tia, enfim, alguém. A pessoa nem tem habilidade para aquilo. E aí, né, nós mulheres muito amorosas, queremos muito que dê certo, né? O alecrim dourado, perfeito, maravilhoso. E enfeitamos isso. Né, romantizamos uma pessoa que não está interessada. E aí começa a ter os atritos. E aí a gente vai observando aquilo de fora e quando a pessoa chegou para mim no caso, eu falei, qual é a relação que você quer priorizar? Porque assim, uma das 2 vai por água abaixo. Não há como vocês conduzirem do jeito que vem vindo, porque esse querer é só seu. Não está vindo da outra parte. Observando todos os acontecimentos até aqui. Então, quando a gente também tem que ter esse olhar atento, né, Jaque? Que relação você quer preservar? Sabe, uma das coisas que eu falo nos meus conteúdos é CNPJ você pode abrir vários ao longo da vida. CPF é só um. Família é só uma. Se você tem dúvidas entre uma coisa e outra, escolha a sua família. Escolha a sua família, porque CNPJ você pode abrir vários, 1, 2, 3, 10, 50, não importa quantos. Agora, tem que se ter maturidade para fazer esse tipo de escolha, tá? Porque, por exemplo, no formato que você está me dizendo, do jeito que você acabou de me colocar, qual é a grande questão? Às vezes, por confiar tanto na pessoa, por ser um familiar, você coloca a pessoa em um lugar dentro do negócio que você precisa de alguém que seja confiável. Sim. Mas às vezes ela não tem habilidade para aquilo. Ela às vezes só tá no lugar errado. Perfeito. Exemplo, vou colocar o meu filho no financeiro, porque é um lugar que eu preciso ter alguém de confiança para cuidar do dinheiro. Mas ele tem habilidade para vendas, ele tem habilidade para marketing digital. Ele tá no lugar errado, ele vai ser infeliz. As brigas vão acontecer. Eu falo Aí vem a parte que a gente pode analisar os perfis, né, Tati? Sim, né, analisar perfil, analisar como ele se sente valorizado, analisar qual é a geração que ele nasceu. Perfeito. Porque tudo isso influencia na relação dentro e fora do negócio. E o principal, entender que são papéis diferentes. Eu entrei no negócio
no negócio, eu sou a gerente, eu sou o financeiro. Eu sou responsável por isso, eu tenho capacidade técnica para estar ali. Ok. Agora, em casa, hierarquia familiar. Se eu sou a filha em casa, eu baixo a cabeça e pronto, acabou. Eu sou filha. Sim. Agora, se lá no negócio eu sou diretora financeira e o meu pai é diretor de vendas, ou ele é responsável pelas vendas, a palavra final do financeiro é minha e não do meu pai. E qual é a grande questão? Chega um momento que a razão dentro do negócio, do cargo, acaba, aí eu quero usar o meu papel da família para ganhar no grito. Aí eu vou pro lado emocional da coisa, né? Porque é o ego que tá falando. E aí, mais uma vez, quem é que perde? Qual é a pessoa que mais perde? Negócio. O negócio. Eita, vocês viram como esse evento vai estar, gente? Profundo, né? Que é só um tira-gosto pra você, só pra Exatamente. você, ó. Né? Exatamente. Só pra você ficar com vontade. As pessoas podem esperar. Mas quanto tempo de evento já? Que é você falou que é a partir das 15? A partir das 15 vai até entre 6h30 da tarde, 18h30 e 19 horas. Olha aí, gente, é um horário que eu acho maravilhoso pro evento. A gente já conversou sobre isso, né? É muito estrategicamente. bom. Dá pra você ir pro aniversário. Inclusive já vai estar pronto, vai pro aniversário. Dá pra ir pra um rap depois. Dá pra ir também, se você tiver algum compromisso com a tua família. Ou se você for pro Netflix também, depois não te atrapalha com nada, né? Foi pensado estrategicamente para a mulher que trabalha durante a semana toda, que normalmente trabalha até sábado, a hora do almoço, ela consegue ir em casa, tomar um banho, se arrumar, ir para lá, ela vai chegar em casa a tempo, ainda vai estar de dia, vai dar para aproveitar o sábado. Claro. E o principal, só vai estar lá quem realmente quiser estar lá. Se programar para estar lá, porque nós, né, eu e a minha equipe que está, né, os parceiros que estão preparando com tanto carinho esse evento, a gente quer receber de todo o coração e com todo o amor essas pessoas que vão estar lá. E assim, é essa energia que a gente também espera das pessoas. Então, realmente estar de corpo presente lá. É um ambiente imersivo para você se conhecer, para você se reconectar. E o principal, para você sair de lá entendendo que você não precisa deixar de ser você para se impor, ocupar o seu lugar dentro do negócio e fazer o seu negócio prosperar e a relação da sua família se tornar saudável. Ai, que incrível, gente. Então entenderam o recado aí, né? Recado tá dado. A gente vai deixar tudo para vocês aqui na nossa legenda. Link para você fazer a compra do teu convite, garantir o teu lugar de dia. Lembra que são poucas vagas, ele é um evento para poucas pessoas mesmo. Tem um motivo para ser assim. Sim. Tem todo um cuidado, né, de material, mesinha para você fazer sua atividade. As pessoas que vão ser convidadas são pessoas que a Jaque escolheu que vai trazer para você de fato algo que vai trazer algo agregador na sua vida, um evento que vai ser registrado com muito carinho, num espaço que foi pensado para isso. Então, a gente vai esperar vocês lá, inclusive eu estarei lá esperando vocês lindamente, com todo o coração, porque eu tenho certeza que vai ser muito incrível. Quero te agradecer, Jaque, pelo almoço. Pela presença, pela intimação. Tá? E eu quero, assim, desde já dizer assim, que já é um sucesso. Obrigada. Que já é uma realização. Recebo e agradeço. As coisas se materializando, coisas que a gente conversou um dia. Vou ver se eu encontro a foto desses desencontros que a gente teve nesse momento. E assim, caminha. Só caminha, faz tua parte, entrega teu coração, né? Com empatia, com energia, né? Com sabedoria, porque o mundo precisa de mulheres como você. Eu que agradeço, obrigada pelas palavras de você, que é uma pessoa que acompanha a minha história há tanto tempo, que torce por mim há tanto tempo, tem um peso muito maior, e obrigada por ser minha amiga, por ser minha parceira ao longo desses anos, por torcer por mim e por me dar a oportunidade de falar para outras mulheres que eu sei que vivem essa realidade como eu e você vivemos, porque, né, eu ainda sou empreendedora familiar, são 20 anos empreendendo em família e agora em 2 negócios, né? Então, um negócio com os meus pais, né? A empresa de consultoria com o meu irmão, então a gente vive essa realidade e o que nós vamos falar lá são coisas que não se encontram em livro.
amigos. É a vivência do dia a dia atrelada à técnica que as pessoas buscam tanto e não sabem como encontrar. Deixa eu só fazer um adendo. Você pode gravar isso, por favor? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ontem eu conversei uma coisa com vocês na internet e aí hoje eu vou falar de novo aqui, tanto nos faladeiros, tanto no celular. Presta bem atenção, conhecimento você compra na internet. Conhecimento, inclusive, você ganha da internet. Você joga lá no ChatGPT, você vai no YouTube. Tem conhecimento em todo lugar. Aí vamos lá. Conhecimento aplicado, vivenciado, validado, mais acompanhamento, mais suporte. Eu consigo te garantir. Você também consegue? Consigo. Então é sobre isso. Então não vem vocês com essas conversinhas fiadas, né? Não vem. Vem com essas conversinhas que vocês vão lá pro outro lado. Entendeu? Porque a gente está falando de acompanhar o seu processo, de vivenciar o seu processo, de não soltar a sua mão. E isso daí precisa ser valorizado, gente, por favor. Tá muito feio esses negócios que a gente vê na internet aí, tá bom? Então, assim, chinelada do dia. Já falei. Obrigada. Obrigada, gente. Espero vocês lá. Gratidão, Farias Fotografia, por nos acompanhar. Obrigada. Comunidade Conexão Delas, amo vocês. Vocês são minha base, minha família. O único grupo de WhatsApp que eu entro todo dia é este grupo, tá? Gratidão, Alemanduca, Ateliê Alemanduca maravilhosa e todas as minhas mentoradas e parceiras e amigas dessa grande família que o Conexão hoje constitui. Gratidão, até a próxima, se Deus quiser. Uhul!